Oi pessoal, meu nome é Beatriz Nantes, eu gosto bastante de maratonas aquáticas e o Percival e a Flávia me chamaram para falar de um livro que eu gosto e eu vou falar sobre esse livro aqui. Chama Young Woman and the Sea e conta a história da Trudy Eder, que foi a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha. O livro foi escrito pelo Glenn Stout, é um cara que escreve sobre esportes em geral, não só maratonas aquáticas, e eu comprei nos Estados Unidos. Infelizmente ele não tem tradução para português. Eu encontrei ele na Amazon, mas dá para comprar também em versão de e-book, né? Então esse livro é muito legal, muito inspirador, porque a história dela é muito incrível, né? Então ele começa contando, intercalando capítulos em que ele fala sobre o Canal da Mancha, né? Então a história do canal, o primeiro homem a atravessar em 1875, e vai contando um pouco a história dela também. Ela nasceu em Manhattan, em Nova York, e ela logo começou a nadar. Então tem uma parte bem interessante em que ele fala da WSA, que é a Women's Swimming Association, que era como se fosse um clube ali em Nova York, que foi onde ela começou a nadar e que produziu várias mulheres que foram para a Olimpíada, ganharam vários títulos e bateram recordes mundiais. Então eu achei bem interessante saber da existência desse lugar, e ela nadava muito bem. Então em 1923, ela não tinha nem 17 anos, ela bateu o primeiro recorde mundial dela e foi na prova do 100 livre, né? Ela também tem vários recordes mundiais em provas de jardas, né? Mas tem esse recorde do 100 livre, ela fez 1:12, né? E foi recorde mundial. E no ano seguinte ela foi para as Olimpíadas, né? As Olimpíadas aconteceram em Paris, ela se classificou ali, nadou o 100, o 400 livre e o 4 por 100, né? E ela era uma das favoritas na Olimpíada, mas ela acabou ficando com a medalha de bronze no 100 e no 400 também, e ganhou o ouro só no revezamento, né? E assim, obviamente é um grande resultado, mas como ela chegou lá como favorita, ela ficou muito decepcionada. Então ela tem declarações dela falando que a Olimpíada foi a maior frustração da vida dela, né? Por ela não ter ganho as provas individuais dela. E aí quando acabou a Olimpíada, ela tinha 17 anos e ela falou, bom, eu já fui para a Olimpíada e agora, o que tem mais para mim? E aí o livro conta como ela decide tentar o Canal da Mancha. Então ela resolve tentar atravessar o Canal da Mancha, que até o momento 5 homens tinham conseguido atravessar e nenhuma mulher tinha conseguido, né? Algumas já tinham começado a tentar, mas nenhuma tinha completado esses 36 quilômetros entre Inglaterra e França, essa prova mítica para todo nadador de maratonas aquáticas. Então ela vai em 1925 para tentar atravessar, e ela conta com a ajuda de um cara que chama Wolf, né? Ele já tinha tentado 22 vezes, se não me engano, atravessar o canal e não tinha conseguido, né? Então ele vai no barco junto com ela, e aí o livro ele tem bastante detalhe, né? E ele conta tudo de como aconteceu essa primeira tentativa dela, e basicamente ele meio que sabotou, né? Ele não queria que ela atravessasse, pelo menos essa é a impressão que fica, né? E aí chega um momento em que ela já tá nadando ali, não falta muito, né? Assim, ainda falta um pouco, mas não muito. Ela já fez uma grande parte da prova e eles acabam tirando ela da água. Alguém toca nela, né? E pelo que consta no livro, ela não queria parar, mas ela acaba tendo que parar, porque se alguém toca em você, pela regra, já era, né? E aí ela fica muito chateada, muito brava, né? Volta para os Estados Unidos, e uma coisa que é interessante é que essa viagem ela não era tão simples, né? Então é de navio que acontecia essa viagem. Ela volta para os Estados Unidos, volta a treinar e decide fazer de novo, né? Então 1 ano depois ela volta e ela fala pro pai dela que ela não quer ser tirada da água de jeito nenhum, né? E o pai dela fala que tudo bem, não vou te tirar da água. Mas enfim, ela treina, eu acabei não mencionando, mas ela se torna profissional, né? Porque antigamente, para você ir para as Olimpíadas, você não pode ser profissional. Então ela era uma amadora, e aí em 1925 a 1926 ela se torna profissional, ela consegue um patrocínio de um cassino, né? Que ajudaria ela a completar o Canal da Mancha, né? Ela tenta mais uma vez, né? Ela coloca na cabeça que ela quer de novo ser a primeira mulher a atravessar. Nesse momento ela tem o apoio, né, o financiamento até de alguns jornais que queriam que uma americana fosse a primeira a atravessar, né? Então tinha outras britânicas, alemãs que estavam tentando também. Ela treina bastante e aí ela faz a viagem de 6 dias até a França, né? Porque ela larga da França e não da Inglaterra. Então ela faz a viagem de 6 dias de navio até a França, e aí o livro conta como ela tenta se manter ativa no navio, como ela treina naquela piscina pequena, e conta também como as pessoas param para tirar foto com ela, porque realmente
ela era meio que uma celebridade mesmo. As pessoas estavam querendo que ela fosse a primeira mulher a conseguir esse grande feito. O que obviamente era legal, mas ao mesmo tempo trazia uma grande pressão para ela para conseguir realizar esse sonho dela, né? Ela chega na França e aí ela demora ali, acho que 1 ou 2 meses para conseguir o aval e conseguir nadar, né? A condição do tempo tá melhor e a água não está tão gelada, embora estivesse bem gelada já. Nesse tempo, obviamente, ela tinha demitido o Wolf, né? Que foi aquela pessoa que sabotou um pouco a tentativa dela e contratou o Birds, né? Quando ela chega lá na França, ela descobre que ele está treinando outras meninas também, e aí o livro conta em detalhes, né? Como é que eles, não, você tem que treinar só eu e não elas. Então, assim, conta todo como é que estava o contexto, né? Da disputa para conseguir atravessar. E aí, finalmente, ela larga em agosto. Ela larga no dia 6 de agosto, de madrugada. O pai dela e a irmã estão no barco, né? E aí conta em grandes detalhes a tentativa, conta de um dia antes, quando o técnico dela falou, faltam 2 dias, e no dia anterior a tensão dela, né, antes de nadar, ela preocupada com os óculos, né? Então, tem vários detalhes no livro interessantes também, como o maiô que ela usa, né? Tudo era muito diferente, afinal a gente está falando de 1926, né? Quase 100 anos atrás. Então, ela foi não só uma pioneira por ter feito essa prova, mas por tudo que cercava ser muito mais rudimentar do que as coisas são hoje, né? Então, é bem inspirador por isso. Mas, enfim, ela larga. No começo, ela é bem ajudada pelas correntes, então ela começa nadando super bem. Aí conta que no meio da prova ela pega uma corrente ruim, né? E aí algumas pessoas começam a querer que ela saia da água. Eu até peguei essa parte aqui, que é um capítulo bem legal, e o pai dela tem um papel muito importante em falar que ela não vai sair, né? E quando as pessoas tentam, não pode ser desse jeito, ela não vai sair, ela vai continuar. E aí tem essa parte interessante, que as pessoas ficam chamando ela e ela tá nadando feliz, e aí ela tira a cabeça da água e fala pro pessoal do barco, what for, né? Que é, sair pra quê? Pra quê? E aí é um capítulo inteiro falando sobre isso, né? E mostrando como ela estava feliz de estar fazendo aquilo, de conseguir nadar aquela prova, e estava buscando ali atingir e realizar o sonho dela, né? A prova não é fácil, né? Então, apesar de no começo ela ter pego as correntes a favor, depois a corrente vira, depois ela pega uma corrente contra, é difícil. Algumas pessoas querem que ela saia da água. Tem vários detalhes sobre alimentação também. Então falam lá que ela come um peito de frango, né, durante a prova. Tem um momento que a irmã dela entra na água para nadar com ela, né, também junto. Então isso tudo é bem legal, saber os detalhes. E aí ela chega, né, ela larga da França, ela chega na Inglaterra. Tem toda uma parte narrando quando faltam 400 jardas, né, e ela, na cabeça dela, falando assim, o que são 400 jardas? Eu já nadei 400 jardas 1000 vezes, eu já fui a mulher mais rápida do mundo em 400 jardas. 400 jardas não é nada, então vamos lá que tá chegando, né? É bem bonita essa parte. Ela chega, né? É uma grande festa, ela consegue, né? E aí, a partir daí, começam os desdobramentos dela ter conseguido, né? Então, tem tanto detalhes como, por exemplo, o oficial da Inglaterra ali que não sabia quem ela era, causando um pouco ali do tipo, o que você está fazendo aqui, né? E os jornais começam a reportar o feito dela, né, para os Estados Unidos e para a Europa também. Aí tem um momento ali, nos dias seguintes, em que começam a surgir algumas dúvidas do tipo, tinham testemunhas no barco, testemunhas neutras, né, que não fossem da equipe dela ali, para garantir que ela realmente fez tudo certo, que ela não infringiu as regras e tudo mais. Além dela ter sido a primeira mulher a completar a prova, ela foi a 6ª pessoa, né, então só 5 homens completaram o canal antes dela, e ela bateu o recorde mundial da prova por mais de 2 horas, né? Ela completou a prova em 14 horas e 31 minutos, que é um grande tempo, né? Então ela volta para os Estados Unidos e ela é recebida com muita festa em Nova York. E aí narra tudo isso e fica bem claro, assim, pelo menos pelo livro, que ela não fica muito confortável com esse momento pós-prova, né? E aí o que acaba acontecendo, e ela espera que isso gere retornos financeiros para ela, por ter sido a primeira e por tudo que tinha sido meio prometido para ela. Mas acontece que um mês depois, acabou que outras pessoas conseguiram atravessar o canal, então mais uma mulher atravessou, um homem foi lá e bateu o recorde dela. Então, pelo que conta no livro, ficou uma sensação que, não é tão difícil assim, né? Então, uma coisa meio triste, assim, a forma como é narrado, mas é isso que o livro passa. Ela para de nadar, né? E
e aí tem uma parte triste que ela começa a ficar surda, né? Ela começa a ficar surda e tem até uma parte em que perguntam para ela, em 1931, 32, se ela se arrepende de ter nadado o canal, e ela fala, olha, eu não me arrependo, mas se eu soubesse que eu ia ficar surda por causa disso, talvez eu não teria feito, né? Talvez não valha a pena. Ela sofre um acidente também, na época os médicos falam para ela que ela não voltaria a andar e a nadar, né? Mas ela consegue superar isso, ela volta a nadar, chega a nadar algumas vezes, mas profissionalmente ela não nada mais. Ela morreu em 2003, né? Morreu já com bastante idade, com mais de 90 anos. Ela entrou pro Hall da Fama nesse meio tempo e vai ser para sempre lembrada como essa pioneira entre as mulheres, a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha. Eu recomendo bastante o livro. Tem uma coisa curiosa, né, que esse Young Woman and the Sea, até o jeito que está escrito, eu imagino que seja uma referência ao Young Man and the Sea, que é um livro do Hemingway, O Velho e o Mar, né? Então aqui no caso é a menina e o mar, né? O livro tem bastante detalhe, né? E não só sobre a prova dela, como sobre o canal também. Então, para todo mundo que admira o Canal da Mancha e tem esse sonho de fazer essa prova um dia, eu recomendo bastante. Espero que vocês gostem.